O Depeche Mode acabou de lançar um novo álbum intitulado Memento Mori. Eu ouvi esse disco com muita atenção e eu trago nesse vídeo as minhas opiniões a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a edição de luxo da biografia do John Bonham, batera do Led Zeppelin, lendário, essa Bonzo, né? Essa edição de luxo está esgotada. E isso aconteceu poucos dias depois do seu lançamento. Mas não se preocupe, porque ainda está em catálogo a edição em brochura, que é mais simples, é mais normal, mas que é realmente uma edição que você não pode deixar de ter na sua coleção, porque o livro é maravilhoso. E a promoção continua. Você clica aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Entra lá, faz a sua compra direitinho e na hora de finalizar a compra, você coloca o nosso cupom de desconto. Você já sabe, Regis Tadeu indica tudo junto. E aí você vai ter um desconto sensacional nessa edição em brochura. Agora, corre, porque essa edição em brochura também já está no fim. Então você não pode perder a oportunidade de ter esse livro aqui maravilhoso, que é Bonzo, a biografia do mitológico batera do Led Zeppelin, o John Bonham, tá bom? Corre, porque a edição em brochura também tá acabando, hein? Vai lá! Meu amigo e minha amiga, o Depeche Mode lançou recentemente um novo álbum intitulado Memento Mori, que na verdade é uma expressão em latim que significa se lembre que você também vai morrer. E esse, que é o 15º álbum de estúdio, traz agora o Depeche Mode trabalhando como um duo com os sobreviventes, o vocalista Dave Gahan e o multi-instrumentista Martin Gore, já que um dos fundadores, o tecladista Andy Fletcher, ele morreu no ano passado, você já bem sabe. Para muitos, a morte dele foi o fim de uma era e o novo álbum representa, vamos dizer assim, o início de uma nova página na história do Depeche Mode. Só que tem um detalhe, é uma verdade incômoda, mas que precisa ser dita, cara. A partir de agora, até mesmo os fãs mais ardorosos terão que se acostumar com o fato de que o núcleo de composição do Depeche Mode foi mantido, cara, como sempre foi, depois inclusive da saída do Alan Wilder, que era o outro tecladista, que essa sim foi uma perda significativa no que se refere ao aspecto composicional. Que o Andy Fletcher, ele nunca se envolveu nessa área de composição. E o negócio dele era ficar trabalhando com as timbragens, inclusive substituindo o trabalho sensacional que vinha sendo feito pelo Wilder. E o novo álbum traz um novo parceiro para o Martin Gore, que é o Richard Butler, que é o vocalista do ótimo grupo Psychedelic Furs, já que 4 das 7 canções que a dupla compôs para um projeto paralelo acabaram justamente entrando no Memento Mori. Ghosts Again, uma outra canção chamada Don't Say You Love Me, My Favorite Stranger, e tem uma outra que chama Caroline's Monkey. Eu já vou falar a respeito dessas canções daqui a pouquinho. E essas canções que foram compostas, e essas músicas foram compostas, como você bem sabe, durante a pandemia, e elas acabaram influenciando o restante do disco. Temas como obsessões, mortalidade e paranoia coexistem dentro do álbum com outras abordagens que a gente pode considerar como mais leves, vamos dizer assim. A produção desse disco, que foi feita pelo multi-instrumentista James Ford, que é um cara que ele é integrante de 2 duos, o Simian Mobile Disco e o The Last Shadows Puppets. E ele também já produziu um monte de gente,
tipo Arctic Monkeys, Florence and the Machine, produziu quem mais? O Gorillaz e até mesmo a Kylie Minogue e os Pet Shop Boys. Então o trabalho do produtor, ele acabou de uma certa forma se evidenciando ainda mais em relação àquela característica que é primordial no Depeche Mode, que é aquela característica, que é aquela timbragem industrial eletrônica, que é muito marcante no timbre dos instrumentos, e também, cara, acaba de uma certa forma se unindo a melodias bem marcantes, harmonias muito legais, muitas vezes fazendo com que tudo soe deliciosamente estranho, vamos dizer assim. Como, por exemplo, em My Cosmo Is Mine e a própria Caroline's Monkey. Aliás, a abertura do álbum com My Cosmos Is Mine traz o Dave Gahan cantando com uma elegância, vamos dizer assim, meio típica do Scott Walker. Scott Walker, grande cantor do passado, dentro dessa atmosfera eletrônica que eu falei, mas de uma vibe meio claustrofóbica, meio saturada e quase hipnótica. Inclusive subvertendo aquele conceito de que um disco tem sempre que começar de um modo vibrante. Aqui, inclusive, no Memento Mori acontece exatamente o contrário. Aí na sequência tem duas faixas, Wagging Tongue e Before We Draw, que tem em seus timbres de teclados, cara, logo no começo, uma clara alusão ao som do Kraftwerk, que inclusive que permeia, vamos dizer assim, uma revisitação oitentista do synth pop daqueles tempos. Me fez lembrar aquelas canções, como é que eu vou dizer, mais introspectivas do Erasure. Lembra do Erasure? Que inclusive um dos integrantes é um ex-Depeche Mode, que é o tecladista Vince Clarke. Essas duas canções, cara, são muito legais. Aliás, talvez sejam duas das canções mais legais que os caras já fizeram nos últimos tempos, cara. E as duas canções têm refrãos, assim, bem marcantes. Essas características revivalistas, vamos dizer assim, elas voltam a acontecer quando o passado, vamos dizer assim, invade também uma outra canção, a ótima Ghosts Again, que tem uma atmosfera meditativa e meio dançante ao mesmo tempo, que cria inclusive uma associação imediata com um amálgama de New Order com Pet Shop Boys, cara. Sem contar que o videoclipe é bem legal, cara. Inclusive eu recomendo que você assista. É bem bacana. E aí tem também a melancolia, cara, que ela está presente com força total, justamente na parceria do Martin Gore com Richard Butler, em uma canção intitulada Don't Say You Love Me, que o fã mais ardoroso do Depeche Mode vai conectar com duas antigas músicas dos caras, que é I Feel You e Walking in My Shoes, e vai fazer essa conexão em termos rítmicos, em termos de ambiência, né? Porque essas músicas também elas são pontuadas ainda mais por um arranjo orquestral simplesmente maravilhoso. Aí tem My Favorite Stranger, que é uma outra parceria do Martin Gore com o Richard Butler, que revisita mais uma vez timbres, melodias, harmonias e ritmos dos anos 80 do Depeche Mode, e de uma maneira brilhante, cara, lembrando muito os tempos desse álbum aqui, ó, maravilhoso, que é o A Broken Frame de 1982. Essas características, elas se repetem numa outra canção igualmente bela, cara, uma balada eletrônica romântica, só que não no sentido babaca, que é uma canção intitulada Always You. E esse romantismo, vamos dizer, esse romantismo meio torto, ele aparece também numa outra balada eletrônica muito legal, intitulada Speak to Me. A grandiloquência contida numa outra belíssima balada que tem um disco que chama-se Soul With Me, traz o Martin Gore cantando de uma maneira quase idêntica ao Elvis Costello, cara, que inclusive é um tipo de referência que o Gahan usou
de um modo mais disfarçado, mas quando ele usou o estilo do Nick Cave, exatamente naquela canção intrigante intitulada Caroline's Monkey, que é uma outra canção que cria uma ponte, vamos dizer assim, com o passado sonoro do Depeche Mode, da mesma época do A Broken Frame, que é um disco que também você precisa conhecer. Aí tem duas canções intituladas People Are Good e Never Let Me Go, que fazem referências logo nos títulos a enormes hits do próprio passado da banda, que é People Are People e Never Let Me Down. E essas referências, elas são intencionais, cara, porque elas inclusive remetem a um tempo em que o Depeche Mode emplacava hits bombásticos, cara, que é uma coisa que já não acontece há muito tempo. E essas duas músicas, cara, elas poderiam ter entrado num outro ótimo disco do Depeche Mode, que é esse aqui, ó, o Some Great Reward, de 1984. Tamanha é a conexão existente entre timbres, harmonias e os ritmos dessas duas canções com esse álbum que eu mostrei, incluindo inclusive uma abordagem, aquela abordagem industrial e os ruídos, vamos dizer assim, sampleados, né? São duas canções excelentes, assim, duas das minhas favoritas no disco. Na verdade, cara, eu não consigo lembrar de um álbum ou sequer uma canção do Depeche Mode que possa ser considerada como ruim, como um equívoco. E essa escrita, para mim, por exemplo, ela se mantém nesse disco, no Memento Mori, que é um disco realmente ótimo. Claro que você pode esquecer os tempos em que os videoclipes e as execuções em rádio transformaram discos como o Music for the Masses, né? E o Violator, que são dois dos meus favoritos, em clássicos do pop eletrônico. Pode esquecer, essa época, aquele frenesi não vai mais acontecer. Esquece, tá? Agora, eu gostaria muito que as pessoas aproveitassem esse disco novo para reouvir, ou melhor, ouvir discos anteriores ao Memento Mori que ninguém prestou atenção, cara. Como é o caso, por exemplo, do Exciter, de 2001, do Playing the Angel, de 2005, do Sounds of the Universe, de 2009, o Delta Machine, de 2013, e o Spirit, de 2017. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas são as minhas opiniões a respeito do Memento Mori, que é o novíssimo álbum do Depeche Mode, um disco sensacional que, não vou falar em listas de final de ano agora, né? Mas é realmente um disco sensacional e que você tem que ouvir. Aqui nos comentários, coloca a tua opinião a respeito desse álbum. O que você achou do Memento Mori, tá? E também não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e também clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, repleto de material inédito e exclusivo aqui do Tio. E tem os descontos, você pode assistir shows gratuitos, frequentar bastidores, tem séries novas, enfim. Você clica aqui embaixo em Seja Membro, você vai escolher o seu plano e você vai se divertir, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.